a primeira participação. É o 2 minutos de apresentação, o Wallace Targino. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Boa noite, eu me chamo Wallace Targino, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a minha intenção nesse debate é mostrar que não existe uma legitimidade para o culto no domingo. Que tipo de legitimidade? A Bíblia dando ênfase para se substituir o culto sabático pelo dominical, né? E dentro disso, a minha afirmativa e a minha intenção é mostrar, sem querer ofender nenhum irmão que tem essa ideia, mas mostrar que, biblicamente, isso não tem base, né? Existe o costume, através da modernidade dos séculos, né? Que se aprendeu a se guardar ou cultuar, vamos tirar a palavra guardar e sim a palavra cultuar Deus no domingo ou em qualquer dia, assim, sem nenhum compromisso especificado e ensinado pelo nosso Criador e pelo nosso Salvador. Então a minha intenção é essa, sem querer ofender ninguém, mas mostrar que biblicamente esse ensinamento não procede. É isso que eu tenho para falar nessa apresentação. E agradecer ao Paulo pela oportunidade. Tá, você tem 2 minutos para fazer a sua apresentação. Fique à vontade. Certo. Então, o meu objetivo, no caso, é apresentar a legitimidade do domingo como um culto cristão, um dia de adoração, e os eventos que ocorreram para que isso fosse uma realidade hoje. Diferente do meu amigo que cita o sábado, porque é até incoerente uma afirmação dessa, porque ninguém diz isso e ninguém quer que diga isso, né? Que o sábado, ou melhor, né, o domingo, substituiu o sábado. Não existe isso nas escrituras. Então, as razões para a legitimidade do domingo não repousa na ideia do sábado. As razões se dão pelos eventos bíblicos que a gente vai estar apresentando aqui, né? Eu vou estar demonstrando isso. E isso, infelizmente, uma boa parcela dos adventistas, infelizmente, tem essa noção. Mesmo eles lendo nas escrituras, eles têm essa conclusão falsa em dizer que o domingo tomou lugar do sábado. Não existe isso nas escrituras. Então, essa afirmação não procede, não é bíblica. Agora, negar as evidências bíblicas é o que a gente vai ver nesse debate, como é que ele vai dizer, né, se não foi legítimo, né, se os eventos dominical não foi legítimo. Se ele disser que não ele vai estar, eu acho, né, na minha proposta, ele vai estar contradizendo as escrituras, né? Como eu não sei como é que ele vai responder, vamos aguardar o decorrer desse debate, né? Eu me chamo Paulo, sou da Igreja Assembleia de Deus aqui no Maranhão, e que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia maravilhoso. Amém. Nós vamos fazer a nossa primeira pergunta com o Wallace Targino. Você tem 3 minutos, fique à vontade. A minha pergunta não vai ter muito rodeio, né? Eu vou começar agora. Eu vou perguntar ao Paulo da seguinte forma: se encontramos na Bíblia, em especial no Novo Testamento, alguma passagem explícita mostrando Jesus ou os apóstolos, inclusive Paulo, ensinando ou falando ou escrevendo os ritos do culto dominical, ou dando legitimidade ou ordem à igreja, aos cristãos, aos gentios ou judeus, ou até mesmo os tais pais da igreja, que a igreja deveria se reunir no primeiro dia da semana por causa da ressurreição de Jesus, ou porque João e Pátimo foi levado no dia do Senhor. Eu quero saber do Paulo se existe alguma passagem do que eu perguntei, se sim ou se não. 5 minutos para você responder. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Certo. Então é o seguinte, a resposta é sim. Existe sim uma passagem bíblica, mas não com todas as letras como ele quer, né? A gente encontra
Jesus, quando Jesus disse, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ele sugere essa adoração verdadeira e sincera. O texto que eu quero citar, inclusive os próprios adventistas citam muito ele, né, como base que veio aqui à cabeça, é Marcos capítulo 2, versículo 28, né, quando Jesus é interrogado, né, por os discípulos, segundo os judeus, né, de estar violando o sábado, quebrando o sábado. Jesus disse que ele, o Senhor Jesus, até Senhor era do sábado. Ao dizer isso, Cristo está afirmando que ele era o Senhor da criação, o Senhor da semana, e obviamente era, o trem da lógica, ele era o Senhor do sábado também. Com isso, todos os dias era um dia santo e especial diante de Deus. Um outro exemplo é o domingo de Páscoa. A Páscoa sempre caía no domingo, no primeiro dia da semana, que era um dia de festa judaica, que tem uma significação cristã, né, que é a Páscoa judaica, que é o Pentecostes, perdão, né, eu falei Páscoa, mas é o Pentecostes. O Pentecostes sempre caía no domingo. Em Atos capítulo 2, ali vimos uma reunião dominical, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, ali foi num domingo. Então a minha resposta clara e objetiva é sim, existe sim boas evidências para justificar a pergunta do meu amigo. No entanto, não existe um texto especificamente com todas as letras que ele pede. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de história geral. Ele não tem as perguntas exatas como se pergunta, como as respostas exatas quando alguém se espera uma resposta exata, né? No entanto, se a gente vê no decorrer da história dos eventos bíblicos, nós vemos a reunião apostólica no domingo. Por exemplo, Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. Os discípulos estavam reunidos ali e se encontra Cristo ali. Cristo, naquele momento, foi um dia de grande alegria. O texto bíblico que relata isso é João, capítulo 20, versículo 19. Né? No domingo seguinte, né, que é 8 dias depois, isso no versículo 26, do capítulo 20, né, de João, Cristo novamente aparece aos discípulos e eles estavam reunidos, né? Então, a reunião apostólica ali é um culto cristão, como o próprio Senhor Jesus disse, aonde tiver um ou dois reunidos em meu nome, ali me farei presente. Então, há a legitimidade da reunião cristã no domingo por causa dos eventos que aconteceram no domingo. Lembre-se que a criação tinha um objetivo final, a redenção em Cristo. A própria palavra de Deus diz que antes que o mundo fosse firmado, Deus já tinha prometido a promessa do livramento do homem. E isso se dá com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo se dá o início da nova criação, que é a sua criação restaurada, um novo homem, uma nova vida, aquela que permanece. E isso se deu no domingo. Não existe nada místico no domingo, no sentido de dizer, o dia em si é isso, é aquilo. Não existe nada disso. O que existe são os eventos bíblicos que ocorreram nesse dia, a qual se pendurou ao longo da história, até os dias de hoje. Hoje é um dia, o domingo, por ser uma identidade cristã, o domingo teve esse lugar, por causa da ressurreição de Cristo. O mérito inteiro é a ressurreição de Cristo. Nada sobre... Lembrando, né, que o primeiro dia da semana também foi o dia do início da criação. Né? Deus iniciou a semana da criação no primeiro dia. Então, esse dia também é o início da nova criação. Então, tudo se encaixa perfeitamente, como o apóstolo Paulo diz, que as coisas que foram escritas para o nosso ensino foi escrito. Então, nada é deixado para trás. Assim como se iniciou a criação, que pelo pecado veio a inclinação para o mal, assim também a redenção pelo homem, né, como diz a palavra de Deus, se deu também no primeiro dia da semana, que dá início à nova criação. A nova criação é essa nova criação que permanece eternamente. Beleza? Nós temos agora aí a primeira réplica aí do Wallace Targino. Fique à vontade, 5 minutos, o tempo é todo. Bem, o Paulo, ele responde com a afirmativa que sim.
mas nós sabemos que não existe texto, não existe ensinamento por parte de Jesus, por parte dos apóstolos, que eles sim são o pai da igreja, os pais da igreja, não os que vieram depois. O que acontece é um conserto que se quer fazer para legitimar o culto do domingo. Por exemplo, se você for pegar Atos 13, 13 e 16, os gentios, que é a igreja, né? Começando a igreja, os gentios pedem para Paulo voltar no dia de sábado para ensiná-los, não no domingo, certo? Se você for pegar Atos 13 todo, está se referindo ao sábado e não domingo. Agora, lógico, para quem acredita que existe o ensinamento dos apóstolos, vai fazer toda essa emenda que o Paulo fez. Mas quem é conhecedor das Escrituras tem a plena convicção que isso é um remendo. Ele diz, o Paulo, com todo o respeito que eu tenho por ele, que não existe um texto e que nós pedimos um texto. Essa mesma afirmativa eles pedem da gente em relação à guarda do sábado do Novo Testamento, né? Que não existe um texto, mas quando a gente explica a Bíblia, aí eles não aceitam porque estamos falando uma coisa que a Bíblia não diz. Quando a gente faz uma pergunta voltada ao domingo, aí esse conserto, esse remendo começa a valer, né? A gente observa que ele foi em Gênesis, voltou, foi em Apocalipse, mas não tem base sólida. Por que não tem? Porque não existe esse ensinamento. Esse ensinamento é puramente humano, certo? Humano. Pedro, ele lá no 2 Pedro, ele foi muito enfático. Olha só o que ele diz. Por isso, amados, guardando estas coisas, procurei que dela seja achado imáculo e irrepreensível em paz. E tende por salvação a legitimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo o que ele foi dado. Falando disso, com todas as suas epístolas, estas coisas há pontos difíceis de entender, que os indultos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. É o que se faz. Para legitimizar o domingo, fazem tudo isso, mas não existe nenhum ensinamento de como se foi o culto no domingo, se aquela reunião realmente foi um culto. Isso não existe. Isso é um remendo das Escrituras. Nós somos acusados de nós acreditarmos em coisas que não estão na Bíblia, né? Mas, se a gente observar, quem faz isso são, infelizmente, os nossos irmãos que cultuam Deus no dia que ele não escolheu para isso, certo? Então, a legitimidade do domingo, ela não é bíblica. É simplesmente uma mania que se foi criando séculos a séculos até chegar aos nossos dias. E você sabe que uma mentira mal contada e repetida várias vezes vira verdade, né? Então, o que aconteceu? Foi uma mentira que veio se contando há séculos, que hoje virou uma verdade para os irmãos que acreditam dessa forma. Pedro foi enfático em dizer, Pedro disse isso sobre os ensinamentos de Paulo, que infelizmente, para grande parte dos irmãos, se enganam, não entendem o que Paulo quis dizer. E ele ainda falou sobre os indoutos e os inconstantes, torcem. Para você ver, é o que está acontecendo hoje no meio evangélico, né? Simplesmente uma mentira que foi contada em séculos virou verdade. É isso que eu tenho para falar da minha réplica. Então, nesse momento, nós vamos fazer aí a primeira pergunta do Paulo Furtado. Fique à vontade, Paulo, você tem 3 minutos. Para formular minha pergunta, eu vou estar repetindo, eu vou estar fazendo a pergunta agora, e no final eu volto a fazer novamente a pergunta, né? A minha pergunta é, nas palavras de Jesus, quando ele diz, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor, em Marcos, capítulo 2, versículo 28, né? Ao dizer isso, né,
Cristo declara ser Senhor de tudo, né, de toda a semana, né? Ele é Senhor de toda a semana? Essa é a pergunta, né? Por que eu digo isso? Porque sabemos que Deus é o Criador. Então ele é o Criador da primeira dia, do segundo, terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo. Então ele é o Criador de tudo. Então ele é Senhor sobre tudo. E quando Jesus disse isso, que ele era Senhor até do sábado, por que ele disse isso? Né? Se a gente vê o contexto, a gente percebe que os judeus estavam acusando os discípulos por quebrar o sábado, né? Por fazer coisas que não condizia com a observância cerimonial do sábado. E Cristo falou assim, olha, o que eles fazem é legítimo, né? O que eles estão fazendo é legítimo, porque eu sou o Senhor do sábado. Ele estava mostrando que ele era o Senhor de tudo, da semana e, obviamente, do sábado. Porém, o mais interessante é que o sábado, ali na situação, era para servir o homem, não o homem servir o sábado, né? Essa era a ideia do contexto. Então, a minha pergunta é, embora a nossa proposta seja a legitimidade do culto dominical, é importante que meu adversário, meu amigo Wallace, admita ou negue se Deus é o Senhor do domingo, porque ele é o Criador do domingo, ele é o Criador da primeira semana, ele é o Criador dos dias, ele é o Criador do mês, dos anos e do tempo, né? Do espaço e o tempo. Então ele é o Senhor de tudo. Eu quero saber se ele vai admitir com sim que Deus é o Senhor da semana, ou ele vai negar que Deus não é o Senhor do domingo, né? Que é somente do sábado. Ele não é o Senhor da segunda, nem da terça, nem da quarta, nem da quinta, nem da sexta, e nem do domingo, somente do sábado, né? Então essa é a minha pergunta. Por que é importante que ele me diga, né, com palavras exatas, sim ou não? Porque com base nisso vai se demonstrar a falácia, o erro de muitos adventistas, não digo todos, né? Porque há adventistas sérios que analisam as escrituras e realmente reconhece a legitimidade do culto dominical. Porque é legítimo, não tem como negar. Primeiro, Deus é o Senhor do sábado. Deus é o Senhor do domingo. Deus é o Senhor da terça, da quarta e assim vai. Ele é o Senhor de toda a semana. Isso é óbvio. Então, se ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor do domingo. Então, se ele admitir que Deus é o Senhor do domingo, a próxima pergunta vai fechar com chave de ouro essa questão. Obrigado. Entendi a pergunta, né, Wallace Targino? Aqui você tem 5 minutos para a sua resposta, o tempo é todo seu, fique à vontade. Eu vou responder logo, porque é um critério, né? Sim, Deus é dono da semana, do ano, do mês, do dia, de tudo. E lembro mais que o Paulo diferencia na criação Deus e Jesus. Deus estava lá, mas quem fez tudo foi Jesus. Jesus que fez tudo e criou. Então ele é dono de tudo ele é dono. Agora, o que o Paulo confunde é o seguinte, que ele, para legitimizar o domingo, ele vem falar do sábado, que não é o ponto aqui. O ponto é a legitimidade do domingo. O culto, nós estamos falando do culto feito pelos cristãos. E, inclusive, se você for pegar Atos 13, todas as reuniões que Jesus fizeram com os gentios da época, todos aconteceram no sábado e não no domingo. Toda vez que Jesus pregou foi no sábado, toda vez que o Paulo pregou foi no sábado. E ele não teve nenhum contato, segundo as Escrituras, com pregando indo na sinagoga no domingo. A Bíblia não relata isso, certo? Agora, eu queria saber do Paulo se, para legitimizar o domingo, precisa-se falar que Jesus é o Senhor do domingo. Lógico que é, não tem como não ser. Mas o culto, a questão de Marcos ali, que ele está resolvendo um problema ali. Quando ele fala, ele é o Senhor do sábado. Esse vai ser da segunda, da terça, de todos eles. A questão aqui é o culto de reverência a Deus, certo? O dia que ele escolheu dentro das Escrituras. Agora, como eu falei, uma mentira contada 1000 vezes, ela vira verdade.
é a questão do Paulo e a questão dos irmãos. Foi se criando isso no decorrer dos anos, séculos, que hoje ninguém aceita que o domingo ele não é bíblico, o culto dele. Porque hoje já mudou o pensamento, porque antes era dito que o domingo substituiu o sábado. Agora já não é mais isso. Você pode cultuar a Deus. A proposta do Paulo é nos ensinar como que é o culto do domingo, o culto cristão, né? Mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não tem respaldo bíblico para você falar esse ensinamento. O que existe é um costume que veio se prolongando durante os séculos, porque os verdadeiros pais da igreja não são os que vieram depois dos apóstolos, são os próprios apóstolos. Eles nunca ensinaram isso e nem cultuaram no domingo. Se você pegar a Bíblia toda, todos os cultos que eles foram, que eles pregaram, que eles ensinaram, isso aconteceu tudo no sábado. Não teve nenhum ensinamento no domingo. A questão que o Paulo quer fazer legitimizar é aquela reunião que ele deve falar disso no decorrer do debate. Mas não existe nenhum culto feito, ou adoração a Deus, ou pregação, ou evangelismo pelos apóstolos e pelo próprio Jesus no dia de domingo. Se você pegar a Bíblia, Atos e ler, todos sempre foi no sábado. Todos os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, foi no sábado, não foi no domingo. Não existe isso. Reunião, a gente reúne para vários outros motivos, certo? Para vários outros motivos a gente se reúne, mas para culto a Deus, nenhum foi feito no domingo. Todos foram feitos no sábado. É só pegar Atos 13, que está lá. Toda a descrição. Pegar Lucas, que Jesus ia na sinagoga falar sobre as boas novas. E que dia ele foi lá? Não foi no domingo. E nesses dias que ele teve, e eles estiveram pregando, em nenhum momento eles falaram do domingo. Não falaram. As pregações sempre foram no sábado e os ensinamentos das boas novas sempre foi assim. E Jesus e os apóstolos nunca tocaram na questão do domingo, certo? Então, respondendo à pergunta do Paulo, sim, Jesus é dono de tudo. Paulo, você tem aí para você fazer a sua réplica, o seu áudio está fechado, abre o áudio e fique à vontade. Pronto, obrigado, Ronaldo. Então, o meu adversário aqui afirma, né, que não teve uma reunião no domingo, que a pregação apostólica só era no sábado, né? Então, ele tenta induzir as pessoas ao erro, né? Infelizmente, esta é a realidade de muitos adventistas, mas não todos, viu? Existem muitos adventistas sérios que não usam esse tipo de argumento. Agora, gente, só uma leitura simples da palavra de Deus, né? Como ele estava dizendo, eu me lembrei aqui de um texto, eu não lembrava qual era, né? Mas é aqui em Atos capítulo 5, versículo 42, diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então, um desses dias era domingo. Então, o argumento dele já caiu. Não existe essa de dizer que só era no sábado. Não existe isso. Agora, se ele está se referindo só ao Atos capítulo 13, aí beleza, né? Dentro daquele contexto lá, beleza, foi no sábado ali. Mas dizer que não existia ensinamentos, pregação e culto no domingo é negar o óbvio das Escrituras. Um outro exemplo aqui das Escrituras, que é uma das minhas perguntas, é Atos, capítulo 20, versículo... deixa eu ver aqui qual é o texto aqui. Versículo 7, diz assim: E no primeiro dia da semana, juntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até o meio-dia, né, até a meia-noite. Então, outro evento, né, que foi no domingo, que era um culto cristão, a qual foi partilhado a ceia do Senhor, o partir do pão. Esse é o exemplo nítido de um culto dominical, e é esse exemplo. Agora, o camarada já leu esse texto e mesmo assim tenta induzir as pessoas a acreditar que não teve
participação no domingo, como pregação, ensino da palavra, né? E o culto cristão. Então isso se faz. Não quero dizer que nos outros dias não se faça, que se faz sim. Por exemplo, a sexta-feira à noite, que já é no cômputo judaico, já é o sábado. Sexta-feira à noite é um dos cultos mais importantes da semana cristã, por exemplo, aqui da minha igreja, Assembleia de Deus. É na sexta-feira, né? Então, há eventos na sexta-feira de manhã, né? E de noite. Então, essa ideia de dizer que só era no sábado, isso é falso, porque a própria Bíblia aqui já demonstra. Se nós seguimos a Bíblia como padrão de verdade única, então esse argumento de dizer que era só no sábado já acabou, né? Não tem essa que era só o sábado. O sábado era um dia importante porque estava ligado ao judaísmo, estava ligado tanto que era necessário se frisar essa questão, né? E era um dia de evangelismo. Por que era um dia de evangelismo? Porque eram os dias que os judeus estavam disponíveis para ouvir. Então, o sábado era um dia ótimo para evangelizar. Mas isso não implica que o domingo não era um culto dominical. Porque, de fato, era. Como diz a própria palavra aqui, que eu li em Atos, capítulo 5, né? Que todos os dias eles ensinavam, né? E partilhavam com os outros as verdades de Cristo. E num desses dias era o domingo, inevitavelmente, né? Eu fico até impressionado que, para eles negarem a legitimidade do domingo, eles precisam forçar, né, a própria razão deles, porque ele já leu esse texto, ele já leu o livro de Atos, e já se deparou com ele, ou ele tinha se esquecido, não sei, né, suponho, ou então ele, por quanto mais mesmo, negar o que é óbvio no texto, né, que há sim ensinamentos e houve culto cristão, inclusive a ceia do Senhor se deu num domingo. Olha outro exemplo, a descida do Espírito Santo foi no Pentecoste, que era domingo. Para que mais? Ele queria o que mais? Dissesse o que mais? Dissesse, aqui é o primeiro dia, aqui tá tendo um culto. Não precisava, gente. E se tivesse isso, ele ia dizer outra coisa. Ele ia dizer que o texto estava mal traduzido, que não era essa a intenção que o autor queria dizer, então ele ia achar um meio para negar o óbvio, né? Como ele está negando, né, dizendo que não houve culto, né, não houve ensinamentos no domingo, como se e eu acabei de mostrar nas Escrituras Sagradas, a qual nós, eu e ele, cremos como palavra de Deus, afirmando com todas as letras que se ensinava todos os dias. Obviamente que um desses dias era o domingo, o trem da lógica é essa. E o outro exemplo é Atos, capítulo 20, versículo 7, aonde diz com todas as letras que no primeiro dia da semana eles partiam o pão. E nós sabemos que o Pentecostes era o domingo, e foi esse dia que o Espírito Santo repousou sobre eles.